Olá pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de 10 curiosidades de um animal que eu descreveria como um macaco saltitante. Hoje nós vamos falar de 10 curiosidades sobre o lêmure. Roda a vinheta. Se eu fosse descrever o lêmure, eu descreveria ele como uma espécie de macaco saltitante. Com seus olhos que brilham no escuro, a sua comunicação por cheiros e até a forma como ele usa a sua cauda, fazem dele uma criatura espetacular. 1. Olhos que brilham no escuro. Os lêmures têm olhos grandes e brilhantes adaptados para enxergar bem durante a noite. Muitas espécies são noturnas e a pupila dele redonda ajuda a captar luz em ambientes totalmente escuros. Escuros para nós. Quando iluminados, os seus olhos refletem uma cor intensa, como se eles estivessem brilhando. Esse efeito acontece graças a uma camada nos olhos que ele e outros animais também têm, que eu já falei aqui no canal, chamado de tapetum lucidum. O que é, por exemplo, a mesma camada que faz os olhos do gato brilhar no escuro. 2. Comunicação com cheiros. Os lêmures utilizam o olfato para se comunicar, e muito. Eles possuem glândulas odoríferas nos pulsos, peitos e até nos genitais. Eles usam esse cheiro como uma espécie de atrair parceiros, marcar territórios e intimidar os rivais. E o engraçado é que alguns até duelam esfregando os braços e exalando o cheiro antes de lutar, como uma espécie de aviso. Isso é chamado de combate fedorento entre os machos, porque no reino dos lêmures o cheiro diz tudo. 3. Vida em matriarcas. Diferentemente da maioria dos mamíferos, os grupos de lêmures são comandados pelas matriarcas. A fêmea dominante diz para onde o grupo vai, quem come primeiro e quem pode se acasalar. Os machos geralmente obedecem e evitam confrontos com elas. E essa liderança feminina é muito comum em várias espécies de lêmure. E é um exemplo fascinante de sociedade matriarcal no reino animal. Girl Power na selva. 4. Cauda que fala. A cauda do lêmure não é usada para se pendurar. Ela é utilizada na comunicação. Quando o lêmure levanta a cauda, é um sinal para o grupo continuar seguindo a trilha. E durante alguns confrontos, alguns machos esfregam as caudas nas glândulas e abanam no ar. Isso faz com que o cheiro do lêmure se espalhe e é uma forma de ameaça. Além disso, a cauda ajuda no equilíbrio deles durante os saltos. E é uma ferramenta versátil e muito expressiva. 5. Grandes saltadores. Os lêmures são verdadeiros atletas das árvores. Algumas espécies conseguem saltar até 10 metros de um galho para o outro. Eles usam as pernas traseiras, que são bem mais fortes e longas, para impulsionar o corpo. E a cauda ajuda a manter o equilíbrio durante os saltos no ar. Esse estilo de locomoção é chamado de salto vertical. E é incrível como eles voam entre as árvores com tanta precisão. 6. Variação absurda de espécies. Existem mais de 100 espécies de lêmures conhecidas, e todas elas vivem em Madagascar. Elas variam muito entre tamanho, cor e comportamento. Só para vocês terem uma ideia da variação de peso entre os lêmures, existem espécies que pesam 30 gramas enquanto outras pesam 9 quilos. Além disso, alguns são diurnos e outros noturnos e cada espécie tem um jeito único de sobreviver. Essa diversidade surgiu por causa do isolamento da ilha e da evolução separada. É como se fosse o mundo inteiro de lêmures em apenas um só lugar. 7. Ameaçados de extinção. Infelizmente, os lêmures estão entre os primatas mais ameaçados do planeta. E o desmatamento em Madagascar é a maior ameaça para a sobrevivência deles. Muitas espécies vivem em áreas pequenas e vulneráveis à destruição. Além disso, a caça ilegal coloca algumas populações em risco. Mas algumas organizações de conservação lutam para manter os seus habitats saudáveis. Porque preservar os lêmures é salvar um pedaço único da biodiversidade mundial. 8. Vocalizações únicas. Os lêmures são barulhentos e cada espécie tem um barulho diferente. Alguns emitem gritos altos para alertar predadores. Outros fazem ronronares suaves ou assobios para o convívio social. O lêmure indre é conhecido pelo seu canto longo e melancólico. E esse som pode ser ouvido a mais de 3 km na floresta. É como se fosse uma ópera de primatas.
9. Dorminhocos e solares. Apesar de muitos serem ativos à noite, os lêmures gostam de tomar sol. Durante as manhãs é muito comum ver eles deitados, de braços abertos, como se fosse um ser humano tomando sol. Esse comportamento ajuda a aquecer o corpo deles após noites longas e frias. É quase como se fosse uma sessão de meditação na floresta. E alguns dormem empilhados para se aquecerem melhor. Sol e soneca é uma combinação perfeita no mundo do lêmure. 10. Evolução milenar isolada. Os lêmures são considerados primatas primitivos, mais antigos que os macacos e gorilas. Acredita-se que eles chegaram em Madagascar há 50 milhões de anos atrás, flutuando em pedaços de vegetação. Desde então evoluíram sem a concorrência de outros grandes primatas. Isso permitiu o surgimento de tantas espécies distintas em Madagascar. E eles são um verdadeiro tesouro da história dos mamíferos. Estudar os lêmures é como se a gente estivesse olhando para o passado da nossa própria linhagem. E aí, o que você achou dos lêmures? Comenta aqui embaixo para mim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o joinha aqui nesse vídeo se você gostou do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado por ter assistido até o final.